A mensagem enviada por Alice do celular de Nina para Ellen era curta e animadora. Um convite para a garota de programa se encontrar no hotel de sempre. Toda alegre, Ellen toma um caminho sem volta. Linda, cheguei! Ué, cadê você? Ellen chega no mesmo quarto. A recepção me disse que você estava me esperando. As fotos lá estão. Para Ellen, o clima é de sexo. Que surpresa deliciosa ver você no meio da tarde. Ainda trouxe nossas fotos. Ficaram ótimas. Para Alice, o clima é bem outro. Ficaram ótimas, não achou? Quem é você? Eu levei as fotos porque eu queria deixar claro que eu sabia da traição. Eu queria que ela soubesse que eu não ia deixá-la em paz enquanto ela não desistisse da Nina. O que aconteceu depois? Você acha que eu não conheço teu jogo, hein, sua vadia? Que jogo? Você enlouqueceu de vez. Logo é você de ter se metido numa roubada dessa. Você acha que eu vou abrir mão da Nina depois de tudo que eu passei pra ficar com ela? Mas a gente se apaixonou. Pergunta pra ela com quem que ela quer ficar. Com você que não é. Com você que não vai ficar. Paixão. Paixão. Paixão, cacete. Do que você tá falando? Eu vou chamar a segurança. O ódio que já dominava Alice ganha a forma de um revólver calibre 38. Alice tem uma certeza. O caminho está livre para voltar aos braços de Nina. Mas não é isto que acontece. Quando a notícia da morte de Ellen chega aos jornais e dos jornais aos ouvidos de Nina, a fotógrafa tem certeza de que sabe o nome de quem matou e que sabe também o endereço de quem matou. A assassina está em casa. 10 horas depois do crime, começa a perceber o erro que cometeu. O que foi que eu fiz, meu Deus do céu? O que foi que eu fiz? É nessa hora que entra a Nina. Sua egoísta! Louca assassina! Você é um monstro! Como é que eu pude ficar com você o tempo todo? Nina, você é o meu amor! Eu fiz isso por amor, pelo mesmo amor que eu tenho por você. Eu matei por amor. Eu matei de tanto que eu amava a Nina. Fiquei cega, doente, eu não fui lá para matar. Mas ela me provocou. Ela veio me machucar. Eu tive que me defender o nosso amor. Eu tive que defender o nosso amor. Eu tentei explicar para Nina, mas não dava tempo de dizer mais nada. A polícia chegou. Eu confessei na hora e me levaram para a delegacia. E a Nina, o amor da minha vida, me entregou. Mas a morte de Ellen é apenas o início. Dias depois, num lugar abandonado perto de uma favela, a polícia encontra mais um corpo. Não é necessário muita coisa para saber quem é aquele homem. A carteira de identidade deixada no bolso revela: Bruno Lourenço,
marido de Alice, pai de Felipe, inimigo de Nina, fotógrafa, e responsável pela contratação da garota de programa Ellen. Bruno recebeu 3 tiros a queima-roupa. Todo o seu dinheiro foi levado, o que leva a polícia a concluir que ele foi vítima de um latrocínio, assalto seguido de morte. Em um dos bolsos é encontrada uma pequena quantidade de cocaína, o que leva os policiais a pensar que Bruno tinha ido comprar droga na favela. Presa esperando julgamento pela morte de Ellen, Alice é chamada a depor pela morte de Bruno. É apenas uma testemunha da vida do ex-marido. Você sabe me dizer se o Bruno tinha algum inimigo? Algum desafeto? Ele vivia tendo problemas no trabalho. Sei. Nada que chegasse a esse ponto. Nunca presenciei nenhuma cena que pudesse indicar isso. Eu soube que ele não aceitou muito bem o seu pedido de divórcio. Bruno chegou a pensar em pedir a guarda definitiva do Felipe, o nosso E filho. qual foi a última vez que você viu o Bruno? Na verdade, nosso último contato foi por telefone. Telefone? O Felipe estava passando o resto da semana com ele. Ele disse que tinha uma viagem curta para fazer. Pediu para que eu ficasse com o Felipe no resto daquela semana. Eu concordei e desligamos. E nunca mais se falaram? É. E nunca mais nos falamos. Como é que foi essa conversa ao telefone? Me pareceu bem calmo, não estava mais agressivo. Escuta bem, Alice. Não pensa que você vai me abandonar assim. Eu já falei com um advogado e eu vou ficar na tua cola. Se você não voltar pra casa, eu peço a guarda do Felipe. Mas, Bruno, nosso filho não tem nada a ver com isso. Você tem que pensar no bem-estar dele. Você vai ter que escolher ou a sua família ou essa babaquice de caso com a sapata. Guarda compartilhada tem que ter uma base numa coisa absolutamente importante, que é a vontade de estar completamente, por parte dos dois, pai e mãe, completamente comprometidos com a felicidade dos filhos. Durante 3 dias, Alice é julgada pela morte de Ellen. E um depoimento, justamente da pessoa que ela mais ama na vida, a condenará. Muito mais do que ela espera. No tribunal está Nina. A senhora confirma que tinha o caso com a vítima? Eu confirmo. Eu e a Ellen nos apaixonamos. E eu só estava levando esses 2 relacionamentos porque a Alice estava numa situação muito difícil em casa. Estava esperando a poeira baixar para poder contar tudo para ela e terminar esse namoro. Eu ainda poupei. Sua assassina! Assassina! Monstro, covarde! Foi ela que matou a Ellen e matou o marido também! Mentira! Ela acabou com a vida dos dois! Ingrata! Sua assassina! Eu não matei, é mentira! Louca, covarde! Por sua causa! Você é uma assassina! Silêncio! Por sua causa, sua ingrata! Controlem-se! Silêncio, por favor! Isso é uma ordem! O juiz pede para a segurança levar Alice para o xadrez. Enquanto o julgamento de Alice pela morte de Ellen continua, Nina é chamada pelo delegado para esclarecer por que acusar Alice da morte de Bruno. O que a senhora sabe sobre o envolvimento da Alice na morte do Bruno? Eu não sei de nada. Como não sabe de nada? Foi isso que falou diante do juiz? Eu sei que eu falei, mas eu tava nervosa. Eu tava com muita raiva pelo que a Alice fez comigo. A possibilidade da vítima retroceder em relação à versão apresentada, seja na polícia, seja mesmo em juízo, ela é sempre admitida em qualquer momento do processo. É comum que isso aconteça. Tem seus motivos variados, seja por temor, seja pela insegurança que gera o próprio processo para a vítima ou a testemunha, e isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu menti, eu sei. Porque eu queria que ela pagasse 2 vezes pelo que ela fez, foi isso. Mas perante a justiça, isso é falso testemunho.
O falso testemunho, ao teor do artigo 342, é daquele que nega, que omite ou que mente sobre fatos relevantes que compõem a prova do processo. Essa contribuição negativa que a testemunha dá com o andamento do processo gera para ela um delito. Há um projeto em tramitação, projeto de lei 156 de 2009, que está já na fase final de votação no Congresso Nacional, que traz para a testemunha o compromisso de depor sob honra. De uma certa maneira, estaria afrontando o falso testemunho, porque na lei em vigor, a testemunha presta um compromisso de dizer a verdade. Ela é obrigada a dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Com essa nova redação trazida pela legislação processual penal, nós teremos certamente jurisprudência criando a hipótese do afastamento do falso testemunho. O julgamento pela morte de Ellen chega ao fim. Por não ter antecedentes criminais, Alice Lourenço pega uma pena leve, 8 anos de cadeia. Apenas 8 anos, mesmo tendo dado 3 tiros no rosto de Ellen, que não teve uma única oportunidade de defesa. Mas nem bem foi condenada pelo crime, Alice tem outra má surpresa. A polícia concluíra que ela também tinha matado o marido. Alice então é denunciada pelo Ministério Público e a Justiça decide. Ela vai sentar outra vez no banco dos réus. A senhora nega que tenha assassinado seu marido? Não matei o Bruno. Eu jamais faria isso. Ele era pai do meu filho. Eu não tinha motivos para acabar com a vida dele. Ele me ajudava a sustentar o Felipe. Alice nega, mas a acusação tem uma prova decisiva de que ela é a assassina. O exame de balística. Uma confrontação das 3 balas retiradas do corpo de Bruno com um revólver calibre 38 que a polícia encontrou com Alice no momento em que a prendeu pela morte de Ellen. Senhora Alice Lourenço, de acordo com o laudo da perícia, as balas que atingiram Bruno saíram do mesmo revólver que a senhora usou para matar Ellen. Eu não matei o Bruno, eu sou inocente. A prova no tribunal é incontestável. A mesma arma de Alice usada nos 2 crimes. Não há como escapar. Mas Alice ainda não sofreu tudo. Há de descobrir o que é vingança a partir de agora. Aqui diz que a acusada matou o ex-marido. Na delegacia diz outra coisa. Afinal, qual é a verdade? A verdade, doutor, a verdade eu entreguei ao delegado. A verdade é que ela matou os 2. A senhora tem consciência da gravidade do que está dizendo? Tenho sim. Eu gravei o telefonema que ela deu do meu estúdio, atraindo o Bruno para uma emboscada. E ela me contou, numa tentativa de reatar o nosso namoro, que tinha descoberto como que a Ellen apareceu na minha vida. E eu, doutor, eu jamais soube que a Ellen era garota de programa. Mas aí a Alice descobriu que o Bruno a tinha pagado para me seduzir. E ela me disse que matou o Bruno, sim! O plano de Bruno era achar uma garota de programa linda e sensual para atrair Nina. E assim acreditava ele, poderia recuperar a esposa Alice. Ellen pensou que ia ter apenas uma tarde de sexo paga. Mas Bruno tinha outra intenção. Acho que você não entendeu quando eu falei que a gente tinha muita coisa para fazer junto. Como não? Você seria capaz de seduzir uma mulher? Eu sou uma profissional.